Senhoras e senhores. Sejam bem-vindos. Nossa viagem começa agora. E fala, família, tudo bem com vocês? Está começando mais um Podcota e hoje estamos aqui com essa figura. Muito obrigado por estar comigo aqui nesse podcast. Então, muito obrigado. Obrigado, Gil. O prazer é meu. Então, vamos lá. Cantor, violinista e compositor, Elton Lin canta plateias ao redor do mundo desde 2006, com performance em cruzeiros renomados. Com mais de 1000 músicas no repertório, também se destaca como compositor, celebrando 25 anos de carreira autoral com um DVD especial. Até rimou. Já dividiu palcos com Zé Ramalho, Amir Sartre e Jota Quest. Brilhou no... Eita, nós! Que eu me embaralhei todo aqui. Vamos lá. Já dividiu palco com ícones como Zé Ramalho, Almir Sater e Jota Quest. Brilhou na TV em programas como Shadow Brasil, Canta Comigo e levou sua música até a China. Agora ele tá aqui no Podcota para compartilhar a sua história comigo. Então vamos lá, primeiramente, como que você se descobriu músico? Bom, primeiramente, obrigado por estar aqui, Gil. Obrigado por me receber. Bom, a música partiu do meu pai. Meu pai é músico, toca contrabaixo. O pai dele também tocava sanfona, tocava com Mazzaropi, enfim, das antigas. E aí ele ensinou os primeiros acordes para o meu irmão mais velho, que também é músico, depois para mim e depois para o meu irmão mais novo, que também é músico. Então a família é toda de músicos aí. Isso foi em 93, 94, mais ou menos. Eu tinha uns 9, 10 anos de idade e foi meu primeiro contato com a música, foi por causa do meu pai. E em qual momento você pensou em transformar a música em um trabalho? Ou você sempre pensou, ou você, tipo, no começo levava como hobby, depois virou um trabalho? Como que foi? No começo era mais por diversão mesmo, né? Mas daí o meu pai foi incentivando, comprou um teclado. O meu primeiro instrumento, na verdade, foi o teclado, né? Depois que eu parti pro violão, contrabaixo... E daí, quando meu pai comprou o teclado, ele me levava nos lugares onde ele tocava e fazia dar uma canja, assim, por exemplo, no intervalo. Leva o teclado, você vai tocar uma música. Eu não cantava ainda, né? Então, meu primeiro cachê foi R$10, para você ter uma ideia, foi em 94, mas era dinheiro. Pô, 10 que eu ia falar, em 94. Era 100, né, hoje, por exemplo, 10 para 1. E daí, depois que eu tive interesse em cantar, isso daí partiu na época dos karaokês da vida, né? Então, eu comecei a cantar karaokê, comecei a gostar, e foi a partir daí que eu comecei a ser cantor também. Na época do karaokê, assim, digamos assim. Cara, que incrível. E fiquei sabendo que você já cantou e tocou em alguns cruzeiros. Como que é a sensação de tocar de um cruzeiro pra tanta gente? Isso. Porque, sinceramente, eu tenho muita vontade de ir num cruzeiro. Sim. Mas eu só penso em uma coisa, eu já vi Titanic, eu já vi esse filme. Você já em algum momento, sei lá, também você ficou dormindo com os olhos na primeira vez, com o olho arregalado assim, meu Deus. Como surgiu foi interessante. Eu tava tocando num barzinho e tem um amigo da gente, um baterista que fabrica bateria, inclusive, o Tosi. Aliás, um abraço, Tosi. Valeu. Ele passou no bar onde eu tava tocando e falou assim, cara, você tem o perfil de trabalhar e tocar a bordo de navios de cruzeiro, você quer? Eu falei, eu não sei como é, mas aceito, vamos conversar. E aí, eu fui na casa dele, a gente conversou, fiz um teste aqui em São Paulo, no SP3 para poder participar, passei e aí em 2006 eu embarquei pela primeira vez. Agora respondendo a sua pergunta do medo, né? No meu primeiro cruzeiro eu embarquei na Espanha, em Palma de Maiorca e vim para o Brasil com um navio. E nessa travessia nós tivemos uma tempestade gigantesca, ondas batendo no deck 9, assim, lembrou muito Titanic, assim, pra você ter uma ideia, todas as atividades do navio foi cancelada nesse cruzeiro. Então, sim, eu senti muito medo. A primeira vez foi... Eu nunca tinha andado de avião, porque eu fui para 12 horas de avião para Espanha, imagina. Nossa. Nunca tinha andado de avião. E nunca tinha andado de navio. Aí na primeira vez aconteceu Foi isso. tudo de uma vez só. Nossa. Eu fiquei com medo. Eu achei que ia acontecer alguma coisa mais séria. Mas graças a Deus... Amém. Se você tá aqui nada. contando essa história, né? Não, Sim. mas aqui, ficou, tipo, os móveis indo de um lado pro outro. As cadeiras caindo. Foi. Teve até uma passagem que foi de madrugada essa tempestade, né? Demorou horas para acabar. Nossa. Aí eu tava deitado assim, teve um momento que o navio subiu tanto assim, ó, e quando ele desceu de uma vez, deu gravidade zero na cama, assim. Ô, louco! Verdade. Daí deu assim, desencostou e encostou na cama de novo, assim. Foi
Foi Imaginei, você tá medonho. dormindo lá, tá ligado? Anda, ui, Vai oxi. ser gravidade zero e cai de novo, assim. Nossa, É. deve ser E não muito era um louco. navio tão grande, né? Era um navio para 1.000 passageiros. Hoje em dia tem navios para 8.000 passageiros, né? Sim. Então, assim, foi uma experiência boa e ruim ao Sim. mesmo tempo. É. Pô, deve ter sido desesperador, Foi né, muito, obviamente. muito. Pô, ainda Mas mais pela primeira vez. foi uma experiência legal. Pô, você tem história pra contar, né? Tem, Pelo tem, menos. tem. E qual foi o lugar mais marcante que você já cantou? Pra você? Pra mim, foi quando eu fiz a abertura do show do Zé Ramalho para mais de 10.000 pessoas. Foi Nossa. inacreditável, assim. Foi em 2023. Foi aqui em São Paulo, no Terra SP. E foi inacreditável, assim, sabe? Ver toda aquela multidão cantando, sabe? A gente tá sempre... A gente que é artista, a gente que é principalmente cantor, a gente tem esse sonho de viver da nossa música, sabe? E quando eu tava lá, eu senti essa energia, essa atmosfera, sabe? De ver as pessoas me aplaudindo, chamando o meu nome. Foi inesquecível, assim. Foi uma coisa que eu gostaria e vou viver mais vezes isso, com certeza. E qual é a sensação de, tipo, em algum momento quando você tava em cima do palco, você olhou assim, tipo, 10.000 pessoas, você já, tipo, eu sei que, eu não lembro quem foi que contou, tava na Paulista, que... O Labarca, que veio aqui, que eu acho que vai sair hoje o podcast, que no caso o dia que a gente tá gravando. Não, hoje é o Adriano. O Labarca foi semana passada. Ah, é, que saiu semana passada. Sim. E nossa, ele contando assim, eu me senti lá, cara. Sim. Que quando ele tava lá em cima do palco, tinha mais de 2 milhões Nossa, de pessoas olhando. Adriano na Paulista, Ah, não. imagina. Inacreditável. E ele Não é brasileiro. não é brasileiro, cantando em venezuelano. português. Eu Imagina. assisti um pedaço, E, cara, deve ter sido muito louco. Eu ainda quero, assim, eu senti essa sensação quando eu fui pro teatro. Foi muito doido, de verdade, porque, tipo, foi a minha primeira vez no teatro com muita gente, né? Tá. Porque no Halloween, ó, no Rei Leão não teve tanta gente, né? Porque Não. foi mais curso, pra fechamento de curso. E ver aquele momento que você tá lá, parece que o tempo para, né? Tipo, Para. você para e só olha. Você só observa esse mundaréu de pessoas. Eu me lembro nesse show uma coisa que aconteceu interessante. Eu cantei a música Evidências, né? Do Chitãozinho Chororó. E foi incrível, todo mundo com a lanterna do celular acesa, assim, aí cantando. E eu tenho vídeo disso, foi inacreditável. O que você falou, é uma energia Demais, né? muito íntima de você e o público, né? Uma Sim. coisa E é uma maravilhosa. doideira, sinceramente. Não, Você, tanto, tipo, pra uma pessoa olhar pra você e, tipo, pensar, caraca, é meu ídolo. Igual, porque às vezes a gente tá lá embaixo e às vezes a gente tá lá em cima. Às vezes a gente olha pra alguém, caraca, meu ídolo, e às vezes a gente tá sendo observado. Sim, Eu acho muito doido isso. sim. E seu repertório é vasto. Como que você escolhe as músicas certas pra cada local? Geralmente, os eventos que eu faço, eu sempre pergunto pro contratante, né? Qual tipo de música você gosta? Se é mais MPB, mais pop, mais rock, né? Então, a gente sempre tem esse feedback, porque eu vivo muito de eventos, né? E faço barzinhos também. E estou na luta da minha carreira como compositor, as minhas músicas, né? Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Mas, geralmente, eu escolho dessa forma. Eu tenho esse contato mais íntimo com o contratante, perguntando o que ele gosta. E daí eu monto o repertório de acordo com o feedback que ele me passa, assim. Geralmente é assim. Ah, interessante. Mas pra você, qual o seu gosto de música? Tá. Eu cresci ouvindo rock, né? Por causa do meu irmão mais velho. E, em contrapartida, eu via muito samba por causa do meu pai. Então, eu tenho essa veia do samba, do MPB. A minha mãe gostava bastante de música sertaneja lá nos anos 80, 90. Então, eu sou bem eclético nessa parte. Mas, quando eu vou compor, eu não gosto de rotular muito. Porque, assim, eu tenho bossa nova, eu tenho samba rock, eu tenho rock... eu tenho pop, eu tenho balada, então assim, eu gosto o meu tema principal nas letras é o amor, eu gosto de falar de amor. É uma coisa que hoje as pessoas não falam mais sobre isso nas letras, né? Se você for reparar nas composições atuais... É tudo de job. Exatamente, sabe? Vamos falar abertamente, né? Tudo sobre sexualidade, ou bebida... ou desilusão amorosa, ou crime, né? Então, assim, não tem ninguém, são pouquíssimos, existe, mas são poucos compositores que ainda falam sobre o amor, e eu ainda acredito nisso, sabe? Então,
Daqui a pouquinho a gente vai fazer algumas músicas aí, você vai ver que as letras falam exatamente sobre isso, sobre amor. Pô, e é tão bonito, né, ver isso, porque hoje em dia não tem muito, tipo, pessoa... Realmente, você falou, eu não tinha, tipo, ligado, né? É raro você ver alguém assim, cantando e exaltando o amor, né? E a sua música, Oi, está muito ouvida nas plataformas. Você pode dar uma palhinha pra gente? Posso, claro, com o maior prazer. Inclusive, essa é a música de trabalho. Eu estou lançando meu DVD de 25 anos de carreira. Foi produzido pelo Júlio Paz, lá de Sorocaba. Foi uma participação incrível, assim, com músicos maravilhosos. Um abraço para todos vocês que participaram do meu DVD. Tá saindo de pouquinho nas plataformas, porque a gente decidiu não lançar, foram 14 faixas, não lançar todas de uma vez, então tá uma a uma, nós estamos trabalhando em cima delas. E essa música chama-se Oi. Inclusive foi composta a bordo de um navio. Já louco. vou te contar a história. Ok. Oi, tudo bem? Parece estar tão triste hoje. Não se importa se eu te perguntar o porquê. Foi você que se foi. Não há o que fazer. Passou o tempo demais pra mim, mas não era pra você olhar pra mim assim. O teu sorriso é meu gás. Então larga tudo e vem comigo pra viver em paz. Não importa jamais se tá longe demais. Sem você tanto faz. Porque eu te quero muito mais. Eu te quero muito mais. Porque você é minha paz. Eu te quero muito mais. Nossa, uma salva de Obrigado, palmas pra você. Obrigado. Como que veio? Qual é a história dessa música? Essa música, eu tava tocando no cassino de um navio e chegou um rapaz para mim e falou assim, olha, eu queria te pedir uma coisa inusitada. Eu tô fazendo um cruzeiro com a minha esposa e a gente tá tentando reatar o nosso casamento e tal. E eu queria presentear ela com uma música. Você pode fazer uma música para ela e tal? E eu gostaria que tivesse alguma coisa relacionada a navio também. Por isso eu usei a palavra cais, né? Onde o navio para. Falei, posso? Aí ele me contou um pouquinho da história. Falou, amanhã a gente vai jantar, você... Eu falei, amanhã tá pronta a música. Daí saiu essa música. Nossa. A princípio, o nome dessa música era Minha Paz. E aí, como é que eu entreguei a música? Eles saíram do restaurante e tinha que passar por dentro do cassino. Ele fez assim com a mão e eu comecei e falei, olha, gente, aqui agora... Eu esqueci o nome deles. Falou assim, essa música o fulano tá oferecendo para a esposa e tal. E comecei a tocar. Nossa, o cassino parou. Todo mundo, sabe, aplaudiu. Terminei de cantar, vieram com um buquê de flores, com champanhe para eles. Foi maravilhoso, assim. Cara... Muito, muito legal. Então essa música teve essa história, essa peculiaridade. E aí... A minha esposa, quando a gente estava namorando ainda, ela ouviu a música e falou assim, viu, essa música não chama Minha Paz, essa música chama-se Oi. Daí, aí eu falei, é verdade, né? Aí mudei, faz sentido. Aí ficou Oi, aí eu registrei como Oi. Mas a pergunta que não quer calar, eles conseguiram reatar? Eu acho que sim, né? Poxa! Eu acho que sim, Seria legal, imagina, você encontra esse cara e você fala, cara, você conseguiu voltar. Deu certo? Deu certo. Afinal de contas, né? Tipo, é a parte 2 do vídeo. Aliás, posso mandar um beijo pra minha esposa À também? vontade. Amor, um beijo. Te amo, minha esposa Carla, minha filha Lívia. Eu tenho uma nenê de 1 ano e 9, Lívia. Caraca. Eu fiz uma música pra ela também. Oh. Maravilhosa. Beijo. Papai te ama. Beijo. E, nossa, gente, que bonitinho. Oh, que lindo. E qual é a maior dificuldade de viver da música? A maior dificuldade... Uhum.
eu passei por muitas dificuldades durante esse tempo todo, né? Eu tenho 25 anos de compositor, mas eu tenho 30 anos desde que eu comecei, né? Eu comecei com 10 anos de idade, eu tenho 40. E a princípio foi a repressão da minha mãe, porque a minha mãe nunca aceitou. A minha mãe não queria que eu fosse músico. Minha mãe queria que eu tivesse uma carteira assinada. E eu quero ser músico. E eu sempre tentando contornar. Foi quando no meu primeiro cruzeiro, que eu falei para você em 2006, eu paguei um cruzeiro de uma semana para ela ver o meu trabalho. Falou, olha até onde eu cheguei, né? Eu já conheci mais de 60 países tocando. A música me levou até lá. Foi quando ela me abraçou a bordo, me pediu perdão e falou, olha, agora eu acredito que você é capaz, sabe, de viver da música. Então, esse foi o primeiro obstáculo bem difícil para mim, né? E hoje em dia, depois, lógico, a gente passa por aquele tipo de situação assim, qual que é a sua profissão? Eu sou músico. Tá, mas qual que é a sua profissão? Sabe? Eu já passei muito por isso. Nossa. Muita. Sabe? Então, é um obstáculo também. A aceitação das pessoas é difícil. Fala, nossa, viver da música não é fácil. E eu falo para você, nenhuma profissão é fácil. A música também tem suas dificuldades. Que é fácil, né? Não é? Além de herdeira. Você é ator, não é? Então você está lutando para ser um ator renomado, para fazer jobs melhores. O músico é a mesma coisa, né? Então, hoje em dia, para mim, a maior dificuldade está sendo entrar no mercado da música para ficar um pouco mais famoso, para as pessoas ouvirem a minha música. Porque se você falar assim, Elton, qual que é o seu maior sonho? O meu maior sonho é viver da minha música. Eu chegar num show e cantar a música Oi e as pessoas cantarem junto comigo. Esse é o sonho da minha vida. Eu acho que é muito... Cara, é muito forte dizer isso, né? Porque, querendo ou não, todo músico quer isso. Todo mundo. Se você parar pra pensar, por exemplo, qual é o sonho de qualquer ator? Ganhar um Oscar. E, pô, o meu sonho é diferente, sabia? O meu sonho hoje em dia é ter meu programa. Eu não preciso ter Oscar. Assim, óbvio, né? Não recusando, até porque quem sabe um dia, né? Mas você já tem o seu podcast, já começou. Então, olha só. Estamos começando o meu sonho. E só uma dúvida, como que você conseguiu superar essa barreira da sua mãe? Porque eu levo muito em consideração, por exemplo, a minha mãe. Eu, sinceramente, eu acho que pra você começar qualquer coisa, primeiro você tem apoio da família, digo... A forma mais fácil, digamos, de conseguir evoluir qualquer coisa. Sim. Ter apoio da família, a família te ajudar, você conseguir evoluir. Como que você conseguiu, sem o apoio dos pais, da sua mãe, por exemplo, não sei se do seu pai, Sim. Chegar onde você tá? Então, começar, no caso. O primeiro incentivador foi o meu pai, como eu te disse, comprou um teclado para mim e tal. Mas assim, o meu pai, ele nunca incentivou no sentido assim, você tem que ser músico. Não, nem me obrigou, pelo contrário, partiu de mim o interesse, ele me ajudou e ele conseguia pequenos shows, assim. Então ele me incentivou no início. Mas a minha mãe nunca aceitou isso, de nenhum dos 3 filhos, nós somos em 3 irmãos. Então, o superar isso foi mostrar para ela que eu era capaz. Sabe, foi conseguir chegar onde eu cheguei, conseguir, sabe, sair do Brasil por conta da música, me levar através, né, dos mares. A questão da China que você falou, em 2013 eu recebi um convite por conta de um trabalho que eu havia feito num cruzeiro. Inclusive quem produziu foi o Roger Dias, que é amigo de vocês, veio aqui também. Um abraço, Roger. Tamo junto. Então... os contatos, né? Tudo é network hoje em dia, Sim. né? Então, os contatos me levaram para a China também. Eu fui tocar num parque aquático lá e tal. Nossa, que doideira. É outro lado do mundo. Do outro lado do mundo. Eu fiquei 4 meses em 2013, voltei. Em 2014 eu fui de novo, fiquei mais 4 vezes. Foram 2 vezes. E foi uma experiência maravilhosa, porque lá a gente aprende a ser gente, sabe? Porque a China é completamente diferente de qualquer país que eu fui. Por quê? Porque a China pelo menos onde eu morei, o socialismo lá, aquela repressão é muito forte. Assim, então, assim, você vê muita pobreza e muita riqueza mais ou menos ao mesmo tempo. Por exemplo, o cara mora num predinho bem humilde, mas tem um Porsche na garagem. Nossa. Porque é muito barato. Tem o acesso, entende? Então, por exemplo, Eu vou lá... pra China. o transporte público é gratuito, você não paga para andar de ônibus lá, você paga se você quiser. Tem uma caixinha que você põe o dinheiro e se você quiser pôr, você põe, se você não quiser, entendeu? Tem gente que paga? Tem. E assim, mas assim, a questão da higiene onde eu fui também era uma questão bem ruim, assim, pelo menos na região onde eu estava, né? Mas qual foi a parte boa de tudo isso?
foi que eles são um povo muito acolhedor. Se você falava que era brasileiro, nossa, eles abriam uma mesa para você, colocava comida, cerveja, colocava o que você Ô, quisesse. louco. Brasil, Brasil, Pelé, Neymar. Era assim, sabe? Então a gente foi Vamos muito... pra China. É. Vamos pra China. Gostei, cara. Gostou? Vamos pra lá, vamos pra Que lá. Ó, legal. Gil Cota. Não, É. e tem muita gente que fala português, eu ia falar brasileiro. Tem muita gente que fala português lá? Pouquíssimas. Assim, só brasileiros que nós encontramos alguns lá. E de repente alguém que estudou, assim, mas chineses... Sabe falar chinês? Eu aprendi algumas palavras para sobreviver, tipo Ni Hao Ma, que é como você está, ou Ta Jia Hao, que é como vocês estão. Falar Iga Pidiolianda, que é uma cerveja gelada. Isso tem que saber falar. Falar água, que é Shui. Shua. Sai Tian, que é tchau. Sai Tian. Cara, que legal. Contar até 10. Eu não sei. Ichi-ni-san. Não, esse é japonês. Ah, é. I Ar San Su Wo Ah, é parecido. Liu Chi Pa Jirshu. Caraca, que doideira, né? A minha professora de... Curiosidade aleatória. Minha professora de inglês, ela sabe falar inglês, alemão, árabe e japonês. E doideira. Eu sei contar até 10 em japonês porque eu fiz judô. Enfim, Então. Como foi participar de programas da TV grandes, como o Raul Gil, Canta Comigo? Como que foi? Isso foi uma mudança muito grande na minha carreira. Como eu te falei, a gente está sempre buscando, né? Então, em Sorocaba, nós temos o Ney Dias, que é o guitarrista que trabalha na Luar, que é a produtora do Raul Gil. E um dia ele perguntou para mim, Elton, você quer participar do Shadow Brasil? Eu consigo para você, vou falar com o maestro Djalma e vou indicar você e tal. Eu falei, claro que eu quero, imagina, eu nunca fiz televisão. E o meu sonho sempre foi fazer o Raul Gil, desde quando ele estava na Record, desde quando eu era criança. E no programa, que eu fiz 2 programas, né? O primeiro programa eu falei para ele, eu falei, Raul Gil, o meu sonho, o primeiro programa de televisão que eu gostaria de fazer era o seu. Eu falei para ele ao vivo, assim, sabe? Então, aí ele conseguiu, eu mandei o material, eles aprovaram e eu fiz o Shadow Brasil, aquele que você, aparece a sombra, você começa a cantar. Se os 3 apertarem um botão, aí a tela abre e você entra no palco para eles te conhecerem. Esse é o formato. Shadow... Esse nome não me é estranho, mas eu não conheço. Sim. Eu conheço aquele que é o... que você coloca uma fantasia. Ah, sim. É o único que eu conheço desses de cantar. Sim. Pô, mas eu achei interessante. E daí eu cantei uma música do Journey, passei. Aí no segundo programa eu cantei uma música do Toto, que foi bem legal também. Mas daí como foi trocando, os participantes muito fortes, cantam muito bem. Daí eu acabei saindo no segundo programa. Mas foi uma experiência incrível, né? Quando eu saí, logo o produtor do programa do Ratinho, que na época era o André, ele me chamou. Ele falou, Elton, aproveitar que você já está, né, em destaque, quer fazer o 10 ou 1000, que é um quadro do Ratinho, para cantar também. Daí eu participei e ganhei também os R$1.000, todos, né? O Décio Pettinini falou muito bem também, foi bem legal, assim. Isso foi em 2021. No finalzinho da pandemia, todo mundo de máscara e tal. E aí eu gostei dessa coisa de televisão, sabe? Eu falei... Quero mais. Quero mais. Daí em 2022 começou a seletiva do Canta Comigo, daí na Rede Record, com o Rodrigo Faro, que daí são 100 jurados e você canta de frente para eles. E eu escolhi a música Êxtase, do Guilherme Arantes, para cantar lá. E aí foi em 2023 que a gente gravou. Eu não passei para a final, mas foi uma experiência incrível, sabe? Tá lá e cantar e ver as pessoas cantando comigo. Depois também a repercussão dos fãs, sabe? Foi muito legal mesmo. Interessante você falar isso, né? Porque esses programas assim, eu sempre... Gente, eu vou falar um negócio assim, eu vou falar de mim pessoalmente. Pessoal, não o Gil Cota, é o Juliano que tá falando isso. Eu sempre achei que era armado esses programas, sabia? Sempre. Digo, o programa, sei lá, o Canta... Eu não sei o nome, The Voice, eu acho que é o que vira cadeira. É The Voice. Eu sempre achei que era, de verdade, eu jurava. Mas eu acho que na final, talvez. Na final deve ter os seus segredos, né? Porque em Sorocaba nós temos o Hugo Rafael, que é um grande amigo meu, que ele é vocalista do grupo Sambô, e ele foi finalista do penúltimo The Voice, que o The Voice acabou, né? Ano passado foi o último, então um ano antes, 2023. Ele foi finalista, e daí ele cantou melhor do que os outros participantes, eu acho, sabe? Mas ele não ganhou. Daí depois, conversando com ele não falou nada pra mim, mas ele disse assim, Elton, tem os seus segredos. Ele só falou isso pra mim. Então, a gente deve ter mesmo, né? Deve ter alguma coisa assim, mas a gente nunca vai saber.
Mas, assim, ele realmente cantou melhor em relação a tecnicamente falando? Olha, eu... Não é porque ele é meu amigo, mas o Hugo Rafael, depois até se você quiser convidar ele para vir aqui, vai ser muito legal. Ele é de outro planeta. E Hugo, você já está convidadíssimo aqui, meu irmão. Vamos mandar uma mensagem aí, ó. Ó, recomendação dele. Hugo, venha. Vem, Hugo! Hashtag vem, Hugo. Ele é o dono daquela marca, né? A Hugo Boss. Ó, imagina só. Seria legal. É, mas o Hugo, ele é maravilhoso, ele é afinadíssimo, é um monstro cantando e é uma pessoa ímpar, assim, de uma humildade inacreditável, sabe? E de um talento fora do comum, sabe? Assim, eu até arrisco dizer que ele é do nível do Bruno Mars, assim. Nossa! É sério. É sério. Caraca! Ele tem um projeto, eu vou fazer a divulgação do projeto dele, que ele é meu amigo, muito brother, ele me ajuda muito. Chama Antena Hugo, que são só músicas dos anos 70, 80, só música assim meio Antena 1, né? Que faz essa alusão à rádio. É, mas é muito legal, vale a pena ouvi-lo. Cara, que interessante. Aí, Hugo, quero te ver, hein, família. E se você pudesse fazer um dueto com qualquer cantor, vivo, morto, pode ser antigo, atual, qualquer um, qual seria? E por quê? Bryan Adams. Porque... O pai da bundinha, pra quem nunca tá vendo. Não, porque o Bryan Adams, ele me inspirou muito. Lembra que eu falei pra você que eu falo de músicas de amor? Sim. Ele também. E a voz dele, por exemplo, ele canta aquela música assim, Look into my eyes, you will see what you mean to me, que foi tema de filme, né? Ou aquela também, Baby, all that I want. Essa eu conheço. When I lie here in my arms. Filme, final de filme é isso. To believe we're in heaven. Então, Bryan Adams seria o meu sonho dividir palco com ele. Caraca. E se você pudesse escolher qualquer pessoa, assim, tem essa pergunta, né? Quem você chamaria para um jantar com você? 5 pessoas. Não, 5 é muito, né? 3 pessoas, assim, qualquer uma. 3 pessoas para um jantar? 3 pessoas. Eu chamaria minha esposa, porque ela é maravilhosa, minha apoiadora, ela... É a minha fã número 0, sabe? É ela que fala assim, você vai vestir essa roupa, você vai cantar desse jeito, sabe? Minha produtora é assim também. Entendi. Então, a minha esposa, eu convidaria a minha mãe, mas a minha mãe não está mais entre nós. Ela faleceu faz 6 anos. Então, a minha mãe, eu convidaria para jantar comigo. E Jesus Cristo. Ô, louco. Eu acho que ele à mesa... Não tem erro. Exatamente. Né? Até se servir água, vira vinho. Ele à mesa, tá tudo certo. Oh, que bonitinho. E qual foi... Você tem algum momento engraçado que aconteceu em cima do palco? Tem que ser em cima do palco. Qualquer palco. Algum momento engraçado ou vergonhoso? Tem os dois. Conta pra gente, então. Bom, o primeiro engraçado foi... Eu tive uma banda, minha primeira banda de rock chamava-se Banda Putz. Eu tinha 16 anos e a gente foi fazer o nosso primeiro show no Encontro de Motos, lá em Sorocaba. E eu não tinha instrumento, eu não tinha contrabaixo, né? Então o vocalista tinha um contrabaixo velho, um Giannini bem antigo dos anos 70. E não tinha a correia, né? Que a gente passa aqui no ombro, aqui não tinha. E aí chegou lá no show, eu falei pra ele, arruma uma correia e leva. E não tinha. Como é que eu ia tocar com o baixo assim, em pé? Não tinha como. Daí a gente conseguiu uma linha. Uma linha, amarrou aqui de qualquer jeito, amarrou aqui a linha. E é óbvio que não iria aguentar o show inteiro. E aí no meio da música eu pulando assim, daqui a pouco estourou o baixo no chão. Nossa. Aí como que eu terminei o show? Peguei uma cadeira, coloquei a cadeira, coloquei o pé em cima e fiquei tocando com o baixo até terminar o show. Então essa Mas foi... qual foi a sua cara quando caiu assim? Não, imagina, Gil, eu tinha 15, 16 anos, sabe? Era adolescente. Moleque. Achei engraçado, né? Começou a dar risada. Sabe como eu tocava? Eu tocava com uma calça do exército, coturno, um colete preto escrito segurança atrás e toquinha, sabe? Eu me caracterizava pra tocar banda de rock and roll e tal. Então essa acho que foi engraçada. Agora, constrangedora... Não aconteceu comigo, mas eu estava no palco tocando. A gente estava tocando num casamento e o palco tinha, sei lá, a altura dessa mesa aqui pro chão. E o vocalista cantando New York, New York. Aí ele desceu pela escada e foi andar pelo público. E a banda tocando.
E nisso, a hora que modula a música, que ela muda de tom, ele veio correndo lá de onde ele estava e tentou subir pelo palco, o pé dele falseou. Ele foi de cara no palco. Pá! Caiu todas as luzes em cima dele e a banda não sabia o que fazer. Foi muito constrangedor. Não sabia se ajudava ele ou se continuava. Aí a banda continuou tocando, aí já veio o pai da noiva, todo mundo ajudar ele. Eu não sei como ele não desmaiou, cara. Se rir, não vai pro céu. Nossa, Ah, se já rir não era. vai pro céu. Se rir, foi constrangedor. Pra banda num geral, né? Cara, eu não sei qual é Coitado. pior. Pro pessoal que tá tocando, que fica tipo, meu Deus do céu, tá bom, o que que eu O faço? nome dele era Rubens. Ô Rubens, Pelo coitado. amor de Deus. Você tá bem, cara? Rubão. Literalmente, o Rubão se derrubou. Se derrubou. É, e agora vamos entrar no jogo rápido. Tá. Vou fazer uma pergunta ou falar uma frase e você tem que continuar e completar, Tá ok? Eu sou em uma única palavra. Romântico. Concordo. Eu nunca mais eu queria. Nunca ganhei na Mega Sena. Eu queria ganhar a Mega da Virada, eu sozinho. queria- mas eu queria. Pô, seria da hora. Todo mundo ama e eu odeio. Berinjela. Odeio. Julguei demais. Todo mundo odeia e eu amo. Aí ele fala giló. Nossa, Não, e eu taca amo. esse pote. É, todo mundo odeia e eu amo. Essa é difícil, hein? É, Amandita O que é a mundita? é um tipo de chocolate. Na verdade é Você um... gostaria, Gil? Ele lembra muito o sonho de valsa. Ah, eu amaria. Não é todo mundo que gosta, mas Amandita eu amo, adoro. Um lugar. Um lugar? Uhum. Oslo, na Noruega. É uma cidade maravilhosa, tem os fiordes, é coisa de filme. Caiu na minha prova esse daí hoje. Eu tô... É. Fiz prova de Os geografia. fiordes aí, Nossa. tá vendo? Te ajudei, olha lá. Então já foi. A prova já foi, Ah, infelizmente. que pena. Cara, uma curiosidade. Um dia eu quero morar na Suíça. Enfim. Se eu pudesse, Se eu pudesse, eu ajudaria todas as pessoas que eu amo. Se eu Oh. pudesse, eu ajudaria. Eu também. Como você gostaria de ser lembrado? Pela minha música. Concordo. Pela minha música. Se você pudesse voltar no tempo pra dar um conselho pra você do passado, quando você tinha 10 anos, ou até depois que você quiser, qual recado você daria pra ele? Nossa, Difícil, né? seja menos impetuoso. Mais não. calmo. Concordo. Eu era muito impetuoso, muito assim, não pensava pra fazer. Entendo. Eu era assim. E... Inconsequente, acho que essa Seja encaixa menos melhor. inconsequente. É. Tá certo. Um conselho pra quem tá te ouvindo agora. Ou e te vendo, no caso. O amor em primeiro lugar. Ame a si mesmo antes de amar ao próximo. É, Aprenda a se amar. exatamente. E infelizmente eu tenho uma péssima notícia pra te dar. Ah. Infelizmente o nosso Podcota chegou ao fim. Como dizia o Jô Soares, também gostei. Faz uma trilhinha pra gente finalizar, faz uma trilhinha. Infelizmente, família, chegou ao fim o nosso Podcota. Tenho que agradecer a todo mundo, primeiramente a Deus, a meus pais, a vocês que estão aí do outro lado da telinha, a Gi Fotografias, a Renata da Festa Lembrancinhas, que fez essa caneca maravilhosa. A do Bob Esponja eu conheço. E a você, o Paulão, que tá aqui do lado. Ao Vitor, que tá ali atrás, o nosso técnico. E, obviamente, a vocês, pessoal. Muito obrigado por estar aqui mais um dia, mais um Podcota com a gente. E pera, eu tenho uma última pergunta pra fazer pra você. E ser um ótimo músico, violinista e cantor também, pode? Pode, cota. Uhul! Então é isso, família. Vem comigo.